Bom dia, pessoal! Vamos lá para mais uma aula explicativa sobre o que vocês fizeram. Olha, nós vamos fazer esta explicação da aula do dia 15, matemática, do material Aprender Sempre, tá? Página 4, atividade 3, que é essa daqui, que é medindo comprimentos. Tem a 1, porque depois nós teremos a 2, a 3, assim por diante. Então, vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre medidas. Por quê? Porque tudo que a gente faz, a gente precisa de medida. A gente precisa medir, por exemplo, se eu vou daqui a outra cidade, quantos quilômetros tem, quanto eu vou gastar de combustível. Se eu for cozinhar, eu tenho que medir em xícaras, tenho que medir em copos, fazer qualquer receita, não é? E se eu for estudar, eu tenho a medida de tempo. Quanto tempo que eu vou ficar na escola? Quanto tempo eu vou utilizar para fazer tal atividade? Então, para tudo, a gente usa medidas. E hoje nós vamos falar dessa daqui, ó, medida de comprimentos, tá bom? Então, eu vou ler aqui o enunciado para vocês. Realizando medições. Hoje, certamente você já se envolveu em várias situações envolvendo medidas. E em algumas, nem percebeu que estava medindo. Você está medindo quando decide a quantidade de leite que vai misturar com o café, ou quando estima quanto tempo será necessário para ler um livro. Ah, sabe aquela comida que você adora? Pode ter certeza de que o cozinheiro ou a cozinheira realizou muitas medições. Então, é isso. Se, por exemplo, na sua casa, se vocês vão fazer a comida do dia só para quem está na sua casa, vai se usar uma medida. Mas, e se for um dia que você recebe visitas? Tem que aumentar a medida de arroz, a medida de feijão, a medida de carne, e assim vai, ou outras coisas, certo? Então, vamos para a atividade. Vamos praticar. Olha, a professora Camila pediu aos estudantes do 4º ano medirem as paredes da sala de aula. Então, aqui está a sala de aula, certo? Olhem só o que aconteceu. Os estudantes se organizaram em duplas. Após medirem os comprimentos de uma parede maior e de uma parede menor, entregaram os registros para a professora. Observe os registros apresentados por 4 duplas. A primeira dupla, quem que eram? O João e o Carlos. Eles mediram assim. Falaram, professora, tem 50 palmos em uma parede e 65 palmos e 4 dedos na outra parede. Por essa medida que eles fizeram, o que a gente pode observar? Que se uma parede tem 65 palmos e a outra tem 50, que uma é maior do que a outra. Olhem só, eles fizeram a medição utilizando o quê? Eles utilizaram palmos. Vamos ver agora a outra dupla, Lira e Carlos. Eles disseram, professora, uma parede mede 550 centímetros e a outra mede 600 centímetros. O que eles utilizaram? Eles utilizaram centímetros. Que instrumento que a gente tem que utiliza centímetros? Normalmente nós temos a régua, certo? Mas será que eles utilizaram a régua tão pequena para medir uma parede? Ou será que eles utilizaram um instrumento mais apropriado, como, por exemplo, o metro, a trena, tá? Depois a Pro vai mandar um vídeo que vai falar sobre isso. Eu gostaria muito que vocês assistissem, um vídeo complementar, tá bem? Olha, teve outra dupla, a Bruna e o Luiz. Eles disseram, professora, de um lado tem 8 de um lado e 7 e mais um pedaço do outro. Nossa, o que será que eles utilizaram?
Pedaço? Será que eles utilizaram um barbante, que era um pedaço? Aí eles mediram, de um lado tinha 8 pedaços e do outro tinha 7? Será que foi isso? Mas pelo menos eles viram que um lado é maior que o outro. Eles também chegaram a essa conclusão. E a última dupla, Lucas e Iris, disseram: professora, um lado mede 6 metros e o outro 5,5. Então, o que a gente pode observar no trabalho dessas duplas? Será que dá para nós observarmos algo semelhante? Alguém aqui pode dizer para a Pro se essas duplas, se duas delas, por exemplo, encontraram a mesma medida? Depois eu vou voltar aqui. Vamos lá agora para as questões, tá bem? Bem, aqui na questão 1, a Pro já colocou as respostas agora, para a gente ganhar tempo no vídeo, tá bem? A primeira pergunta tá assim, ó: por que as duplas apresentaram resultados diferentes para a professora Camila, sabendo que eles mediram os comprimentos das mesmas paredes? Por que será? Olhem só. Porque eles utilizaram instrumentos diferentes de medidas, né? E também deram suas respostas usando unidades de medidas diferentes. Mas o que isso significa? Olhem só. Essa primeira dupla, eles utilizaram palmos. Essa daqui, metros, só que ele utilizou para a resposta centímetros, né? Enquanto que esse daqui, ó, pedaço do quê? Eu não sei. Vocês sabem? Não, ninguém sabe, não é? E a outra utilizou metros. Só que se nós pensarmos, metros e centímetros são medidas padronizadas. São medidas que têm o mesmo significado. Ou seja, eles utilizaram aqui já o metro, enquanto que aqui ainda se utilizou centímetros. E a gente sabe que dentro de um metro, ele é igual a quê? Ele é igual a 100 centímetros. Se vocês tiverem um metro aí na casa de vocês, podem observar. Ele está medido, ele é dividido por 100 centímetros, 100 pedacinhos, como este aqui na régua, tá bem? Olha, de um ao outro tem 10, né? Então, para nós contarmos o metro todo, ele tem 100 centímetros. E aqui? Aqui em cima, eles utilizaram palmos. Então, por exemplo, se eu pedisse lá na sala para o Brian, que é um menino alto, e para a Vitória, que é uma menina menor, vamos dizer, menor que o Brian. Se eu pedisse para eles medirem a parede utilizando palmos, o Brian, como é maior, a palma da mão dele é maior do que da Vitória. Ele mediria menos palmos e a Vitória, por ter a mão menorzinha, mediria mais palmos na parede, certo? Então, é uma medida que não é padronizada. E essa daqui não é padronizada, enquanto essa daqui é padronizada. Então, ela é padronizada. Essa também, sim, é padronizada. Entenderam? Vamos para a questão 2. Analise os registros realizados pelas 4 duplas. Então, vamos lá. Letra A. Quais podem ajudar a professora Camila a saber quais são as medidas da sala de aula? Por quê? Então, como a Pro já explicou, quem fez isso bem? As duplas Lira e Carlos, que é essa daqui. Lucas e Iris, que é essa daqui. Porque utilizaram uma medida padronizada, que é o metro, tá? A única coisa é que um deu resposta em centímetro e a outra dupla deu resposta em metro, mas é a mesma coisa. A B.
E em quais registros não ajudaram a professora Camila? Quais não ajudaram? Por quê? Os registros do João e Carlos, que é essa primeira dupla, e o registro da Bruna e do Luiz, que é essa terceira dupla. Por quê? Porque usaram medidas não convencionais, ou seja, não padronizadas. Como eu já expliquei, os palmos mudam de uma pessoa para outra. E o pedaço de barbante? A mesma coisa, se eu disser assim para vocês. Peguem um pedaço de barbante aí na casa de vocês e meçam o tamanho da sala. E aí cada um iria pegar um pedaço de barbante de um tamanho, as salas também seriam diferentes, não daria certo. Agora, se eu pedir, peguem 1 metro e meçam as salas de vocês. Aí sim, cada um vai dizer, professora, na minha casa, minha sala, o tamanho é 3 por 2. O outro fala, professora, na minha casa, a minha sala é tamanho 4 por 3. Então, eu vou saber que a casa de um tem uma sala maior que a casa do outro. Agora, se eu pedir para medir com palmos, com um pedaço de barbante, eu nunca vou saber qual sala que é maior, qual sala que é menor. Por quê? Cada um é uma medida não padronizada. Não tem como eu ter ideia de qual é maior ou qual é menor. Vocês entenderam? Olhem, para complementar essa aula, a Pro vai mandar link de um vídeo para vocês assistirem, porque vai ajudá-los muito. E eu quero dizer que nós temos que aproveitar esse tempo para aprender, tá? Então, por favor, quem assistir os vídeos, quem assistir as indicações que a Pro vai mandar, vai aprender muito mais. Não vai ficar para trás nessa vida. Combinado? Beijos!